Bom dia, que Deus abençoe a todos vocês. E eu gostaria de estar falando aqui um pouquinho, né? Estou aproveitando que eu estou dando uma volta aqui no bairro Milionário, aqui no bairro de cima, em Belo Horizonte, e vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, né? Aqueles que são inscritos nesse canal, que Deus abençoe vocês. E aqueles que não são inscritos ainda, eu peço que se inscreva e toca o sininho, esse sininho que fica aí ao lado, toca ele, né? Dá um toquinho nele, não é tocar o sino, tocar no sino, né? Para que todo vídeo eu colocar, a notificação chega para você que é inscrito nesse canal. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre um versículo que está lá no livro na carta de Romanos, né? A carta do Paulo aos Romanos, e ele fala o seguinte, né? Mais ou menos assim, né? Porque nós sabemos que todas as coisas colaboram ou contribuem, né? Conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu decreto. Alguma versão fala decreto, outras fala propósito, né? Porque os que ele chamou antes, né? Que já antes chamou, antes ele conheceu, ele também o predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? E ali fala que aos que ele predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, né? E depois fala que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Pois lá está escrito, né? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes os entregou por todos nós, como não nos dará também, né, com ele todas as coisas? Então, a gente vê nesse texto, né, que está lá no livro de Romanos, no capítulo 8, a gente vê nesse texto que Jesus, né, ou melhor, Deus, né, Deus nos chamou e nos predestinou para serem como Jesus, para santificar a nossa vida, né, de acordo com o propósito dele, de acordo com a vontade dele, né, de acordo com aquilo que ele quer de nós, porque Deus quer nos salvar. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O que acontece é que não é possível Deus salvar ninguém a não ser pela fé em Cristo Jesus. Então nós temos que, se quisermos ser salvos, se quisermos ir para o céu, temos que crer em Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Você que não crê ainda em Jesus, você está perdendo tempo. Você precisa de crer em Jesus, tomar essa decisão, confessar com sua boca, né, que Ele é o Senhor, confessar na sua boca que você crê nele, crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que você seja salvo. Né? Eu não sou salvo pela minha bondade, eu não sou salvo porque eu sou santo, não. Eu tenho que santificar a minha vida. Deus chama todos para a santificação. Está escrito, sem a santificação ninguém verá a Deus. Então precisamos santificar nossas vidas. Precisamos de realmente viver uma vida de renúncia.
Você que não aceitou Jesus como o Senhor de sua vida, é até impossível falar que você vai renunciar a qualquer coisa para poder ir para o céu. Você não tem condição nenhuma de renunciar a nada, porque o desejo da carne fala mais alto. Depois que você aceita Jesus, existe uma força interior em você, que é vinda do Espírito Santo de Deus, para você continuar lutando contra os desejos da carne e assim você se santificar a cada dia que passa, você santificar mais a sua vida, né? Você vai ter que renunciar a muitas coisas. Tem pessoas que às vezes estão na igreja, mas não quer renunciar a nada. Apenas aderiu à igreja, mas quer continuar com os mesmos prazeres do mundo. É impossível você continuar com os mesmos prazeres do mundo e ser salvo. Não tem como. A Bíblia fala que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Então, você vai sempre, né? Você que está vivendo nos prazeres do mundo, você que está vivendo na bebedice, né? No adultério, peca por prazer de pecar, você já pode saber que você é um candidato à condenação eterna. Candidato sério. Se você não deixar Deus agir na sua vida, né? E isso aí para pessoas mundanas, para pessoas que não têm Jesus ainda, isso é impossível. Não tem como, ninguém consegue, ainda que a sua consciência te acusa que você está fazendo o errado, você não consegue ter força para poder vencer os desejos da carne. Porque a consciência da gente pode sim nos acusar e até nos levar a reconhecer que você pecou, que você errou. A consciência tem possibilidade de fazer isso. Agora, o que convence o homem do pecado, né, é só o Espírito Santo. O pecado da incredulidade. O pecado da incredulidade, só o Espírito Santo é que convence o homem. Então, quando o homem vive no mundo, mesmo que ele pensa que ele crê, ele apenas conhece a história, conhece que Jesus foi enviado ao mundo, que nasceu de uma virgem, né, que morreu na cruz, que deu a vida dele para os meus pecados. Ele apenas conhece a história. Mas se você pergunta a ele, você tem certeza da sua salvação? Ele responde para você, só Deus que sabe, ninguém sabe se está salvo. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que aquele que crê no Senhor Jesus, ele está salvo. Ele não está salvo daqui a 10 anos, ele está salvo hoje. Se ele sair dos caminhos do Senhor, né, aí pronto, aí acabou ele deixando de lado essa salvação que ele tinha recebido pela graça de Deus. Se eu não quero renunciar, se eu não quero santificar minha vida, se eu não quero ter uma vida de comunhão com Deus, aí é impossível eu viver falando que eu estou salvo se eu estou amando mais o mundo do que aquele que morreu na cruz por mim. Então, o amor que está no nosso coração por aquele, né, que morreu por nós, esse amor nos constrange a renunciar aos prazeres do mundo. E renunciar aos prazeres do mundo não é ser uma pessoa triste, ao contrário, você vive com alegria, e com muita alegria. Você não vive triste, cabisbaixo, não, a gente tem alegria, a gente sorri, a gente canta. Só que as músicas que a gente canta não são aquelas que a gente cantava quando estava no mundo. A alegria que a gente tem hoje não é aquela alegria que você tem de contar uma piada engraçada, às vezes até imoral, indecente, e fazer todo mundo rir. A alegria que você tem hoje é diferente. Você sente alegria porque você sabe
Você está caminhando a cada dia que passa, caminhando para uma pátria celestial, para um lugar onde não há mais tristeza, não há dor, né? Não é para aqui, para a terra também. Aqui na terra nós temos bênçãos que chegam até nós, sim. Com certeza temos bênção. Temos com certeza bênção que chega, entendeu? Até nós através da fé em Jesus Cristo, mas a nossa meta, a nossa fé que nós temos em Cristo, no sacrifício dele na cruz do Calvário, é para nos dar a vida eterna. Não é para me dar um emprego bom, não é para me dar dinheiro, carro novo, não, nada disso. Ao contrário, a Bíblia fala que no mundo nós teremos tribulações, né? Mas também fala, tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. Então, quem está na igreja, frequentando, seja qual for o tipo de denominação que você frequenta, se você frequenta buscando bênçãos materiais, você não encontrou ainda o sentido do Evangelho. Você não encontrou ainda o porquê de ser crente em Jesus Cristo. Você não encontrou aí a razão ainda de saber o porquê da sua fé, né? Quando eu fui para a igreja, eu fui porque eu entendi que eu estava perdido. Religioso eu era, e muito religioso mesmo. Talvez eu fosse o mais religioso da minha casa. Não quero desfazer de nenhum dos irmãos, das irmãs, mas eu era realmente uma pessoa muito religiosa. Mas eu entendi que naquela religião minha eu estava perdido. Então eu procurei ir para Cristo, né, procurar uma igreja para me congregar, por causa de eu entender que eu estava perdido. Essa é a razão de você ir para a igreja, ir para Cristo, né? Não é aderir a uma igreja, é receber Jesus como Senhor de sua vida. Se você vai para a igreja porque você quer parar de fumar, parar de beber, você quer parar de usar droga, é bom, mas isso aí não é essa a razão do Evangelho. Jesus morreu para te dar vida eterna e para salvar você da perdição eterna. Porque você pode parar de usar droga, parar de beber, parar de fumar e continuar condenado ao inferno, as mesmas coisas. Porque não justifica, entendeu? Você só parar de beber e continuar mentindo, continuar dando prejuízo aos outros, continuar fofocando. Há muitos outros tipos de pecado, adulterando, né? Então, é muito interessante que você, ao ir para a igreja, que vai por causa da sua condição de um homem ou uma mulher, ou um jovem, ou até uma criança, que entende que está perdida e condenada ao inferno e precisa de Jesus, da misericórdia dele, da graça dele, né, para que nos livre dessa punição eterna. E amar a Deus, porque Ele te amou tanto, que deu o Filho dele para poder morrer na cruz por nós. E como eu vou amar mais o mundo que a Ele, tá bem? Que Deus abençoe, é só essa palavrinha que eu quis dar enquanto a gente está rodando aqui, né? Vou parar agora, vou desligar o celular e que vocês possam pensar nisso um pouquinho mais. Você que não é crente ainda sabe que se você não receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, crer nele, você está perdido. E você que já é crente, quer continuar no pecado, nos prazeres do mundo, você está correndo um sério risco. Se não renunciar aos prazeres do mundo, você também ir para o lugar que o ímpio vai. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e até a próxima.